Esta chamada está sendo gravada. Vamos lá, então, pessoal. Análise aí, então, do Norman Geisler, bibliologia, continuando aí de onde nós paramos semana que vem. Aliás, eu quero recapitular um pouquinho do que a gente já viu semana que vem, tá? Eu quero ver com vocês aqui algumas coisas que a gente já viu e focando sempre na prova. Qualquer dúvida, é só levantar a mão aí e chamar, beleza? Deixa eu chamar aqui, deixa eu compartilhar a tela aqui, um minutinho. Olha, gente, obrigado, enfim, por ajudar com de nada. E pega o seu melhor. A vida pode ter ficado feliz, é claro. É que a gente Deixa eu ver se está aparecendo já na tela lá para vocês. Isso não foi Aparecendo. Deixa eu pegar aqui um marca-texto E como eu fiquei da cor da teologia. passando por causa da coisa. Tá bom? Tá bom. Tá bom, essa cor não. Pera aí, pessoal. Vou pegar uma cor diferente aqui. Amarelo agora vai ficar bom. Amarelo também não ficou bom. Pera aí. Você é o melhor de uma matéria do mundo. Essa cor não ficou legal. Essa aqui eu vi outra vez. Não tinha o que Vamos lá, pessoal. Agora sim, vamos recapitular um pouquinho do que a gente já viu semana passada, tá? Sobre a origem divina e humana da Bíblia, na visão do Norman Geisler. Lembrando que o Norman Geisler é um teólogo conservador. É um teólogo conservador, tá? O que significa dizer isso? Quando a gente fala conservador ou ortodoxo? Significa dizer que ele acredita na inerrância, na infalibilidade, que a Bíblia está totalmente isenta de erros, tá? Então é importante a gente lembrar disso numa questão que vier de acordo com o Norman Geisler, tá? Ele acredita na inerrância total das Escrituras. Vamos avançar. Então, a natureza da inspiração, nós lembramos, então, da palavra grega, né, para a inspiração, que é theopneustos, soprado por Deus, tá? E aí, como consequência óbvia, né, pessoal? Se foi soprado por Deus, se a Bíblia tem uma origem divina, então, se as palavras são inspiradas e a origem divina, a consequência lógica é que ela tem autoridade, tá? Então, se é Deus que está falando, se não é o João, não é o Moisés, não é o Pedro, então tem que ter autoridade, é algo meio que automático isso aí, tá? Nós temos aí os textos clássicos aí sobre inspiração na Bíblia, 2 Pedro 1, 2 Timóteo 3,16, tá? Então, textos aí importantes para vocês lembrarem, que pode ser citado indiretamente numa questão, tá? Nenhuma profecia de particular interpretação, em 2 Pedro, e em 2 Timóteo, toda escritura é inspirada, proveitosa, tá? Atentem, então, para esses dois textos, tá? Outra coisa importante no Antigo Testamento, tá, pessoal? É que as palavras do texto são consideradas no Antigo Testamento como palavras de Deus, tá? Então, quando Moisés disse, Davi disse, Isaías disse, Zacarias disse, são as palavras do Senhor. Não são mais as palavras do Zacarias, do Isaías, do Davi ou do Moisés. Palavras do Senhor, tá? E no Novo Testamento, a gente vai ter esses termos, uma expressão que eu pedi para vocês decorarem, tá? A ideia de intercambialidade. O que significa dizer isso? Quando eu digo Moisés disse ou Deus disse, tá? Se é um texto escrito do Antigo Testamento, Moisés disse ou Deus disse, dá na mesma, tá? Para uma questão que cobre inspiração bíblica. Tranquilo? Muito bem. No Novo Testamento, essa inspiração é confirmada. O próprio Pedro, falando do Paulo, ou seja, a Escritura confirmando a Escritura, Pedro, dizendo que o texto de Paulo tem textos difíceis de entender, tá? E ele fala, igualmente, as outras escrituras. Então, Pedro considerava as cartas de Paulo como escrituras, tá? Considerava como escritura. Paulo cita Mateus, no Evangelho de Mateus, citando como palavra de Deus. E João, citando o próprio Apocalipse, que ele mesmo escreveu, ele cita como revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então, é a própria Bíblia confirmando a inspiração da Bíblia. Às vezes, um autor confirmando do outro autor
às vezes o autor confirmando dele próprio, tá? No Antigo Testamento, nós vamos ter a figura do profeta, né? Era tido como homem de Deus, profeta, atalaia, servo do Senhor, mensageiro, vidente, homem de espírito, tá? São expressões aí que são dadas para o profeta no Antigo Testamento. Lembrando que Deus falava no Antigo Testamento de muitas maneiras, de acordo com Hebreus 1, né? Especialmente pelos profetas. Lembrando, pessoal, que tem uma expressão que pode cair na sua prova, que é o seguinte: nós temos profetas canônicos e profetas não canônicos, tá? O que são profetas canônicos? Profetas que têm texto escrito. Por exemplo, Isaías é um profeta canônico. Ele tem um texto escrito. Mas eu posso ter profetas não canônicos, ou seja, profetas que não deixaram um texto escrito. Ok? Tem muitos outros citados no Antigo Testamento, inclusive. Ok? Como os profetas recebiam a mensagem? Essa mensagem podia vir por sonho, por visões, por voz audível, por anjos, tá? Tanto que Hebreus 1 diz, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, tá? Então, poliforme, multiforme maneiras de Deus falar. Não existe um padrão único, tá? Eram maneiras diversas. O papel do profeta bíblico, então, era ouvir de Deus, falar fielmente aquilo que Deus falou, preservar integralmente, né, sem acrescentar nada, nem diminuir nada, e transmitir completamente. Então, ouvia de Deus, falava fielmente o que ele ouviu, sem acrescentar, sem retirar, tá? E transmitir completamente a mensagem completa, tá? Por exemplo, Jeremias 26:2, dize todas as palavras que te mandei, que lhes dissesses, não esqueças nenhuma palavra. Então, olha a responsabilidade do profeta nessa transmissão, né? Aí aquilo que eu falei agora há pouco, o que a Bíblia diz e Deus diz são termos intercambiáveis, tá? O que Deus diz é o mesmo que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz é o mesmo que Deus diz, tá? Não há diferença, tá? A Bíblia usa a Bíblia diz como Deus diz como sinônimos, ok? Assim diz o Senhor, uma expressão que aparece só em Levítico, mais de 66, e Ezequiel, mais de 100 vezes, e no total, mais de 500 vezes, assim diz o Senhor, tá? Essas expressões revelam, acima de qualquer questionamento, que o autor está declarando que fala pela boca do próprio Deus. Não é ele que está falando, é Deus, tá? Não é Moisés, não é Isaías, não é Josué, é Deus, o próprio Deus está falando. Muito bem. Então, a Bíblia, como palavra de Deus, né, ela tem uma autoridade, como a gente já viu, e essa autoridade foi questionada desde os tempos bíblicos, tá? Jesus, em Mateus 15:6, diz, assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Jesus estava criticando os líderes religiosos por colocarem a tradição, ou as tradições, acima da palavra de Deus, tá? O que hoje é um questionamento, né, uma discordância que há entre protestantes e católicos. Já que os protestantes têm o lema do sola escritura, que as escrituras seriam acima das tradições da igreja, enquanto que a igreja católica acredita que as tradições da igreja estão acima das escrituras. Ok? Num possível conflito entre Bíblia, texto sagrado e tradições, fica com as tradições da igreja católica. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. A autoridade divina, por que a Bíblia tem essa autoridade? Porque, primeiro, ela é indestrutível, né? Mateus 5, 17 e 18 diz que a Bíblia jamais passará. Passará os céus e a terra, mas as palavras não passarão. Há muitos relatos na história da igreja de pessoas, de movimentos que tentaram destruir a Bíblia e não conseguiram, obviamente, tanto que ela está até o dia de hoje como o livro mais vendido. Infalível, porque não pode ser anulado. Todas as suas promessas cumpriram-se ou cumprir-se-ão, tá? E tem autoridade final acima das tradições humanas. E ela é suficiente, tá? Eu não preciso de nada mais para fé e prática, tá? Ela é suficiente, ela não é incompleta. Como dizem, por exemplo, os adventistas, né? Dizendo que precisa de textos da Ellen White para entender os textos bíblicos. Não. Aí ela seria insuficiente. Se eu precisasse de algo a mais, ela seria insuficiente, tá? Então, ela é suficiente para a nossa fé e prática. Um termo que eu quero que vocês lembrem para a prova é essa aqui, ó, inspiração verbal.
que significa isso? Significa dizer que Deus não inspirou só a ideia, só o tema, tá? Ele inspirou cada palavra, tá? Óbvio que no original, né, pessoal? Cada palavra está lá porque Deus escolheu, tá? Inspiração verbal. E a gente vai ver no próximo slide inspiração plenária. Lembrem dessas duas expressões. Plenária e verbal. Plena e verbal. Plena, Gênesis, Apocalipse. Verbal, cada palavra que está lá foi escolhida por Deus, tá? A inspiração está nas escrituras, tá? Nas palavras e no livro, tá? Até nos tempos verbais e partículas, tá? O próprio Cristo disse que não passará um i ou um tio. Os irmãos sabem que quando Jesus disse isso, ele estava falando na língua grega. E na língua grega, esse i é o iota, que é a menor letra do alfabeto grego, é só um tracinho, é um i menor ainda, né? Não passará nem um i, né? Ou um tio na nossa versão, né? Mas no grego ele é a chamada aspiração grave. É um tracinho que vem em cima das vogais quando vai começar uma palavra com vogal e tem aquela ideia de começar mais forte. Por exemplo, quando eu começo com alfa sozinho, é a, tá? Por exemplo, a aletheia, que é verdade, começa com alfa. Mas hamartos, que é pecado, também começa com a. Só começa com a e a aspiração grave em cima. Ao invés de eu falar a, eu falo ha. Hamartos, da onde vem hamartiologia, tá? Então, esse é o tio que a gente tem lá. Então, não passará nenhum iota, nenhuma aspiração grave. Quando em traduz para o português, nenhum i, nenhum tio. Na verdade, são os dois menores traços da língua grega, as menores letras, digamos assim, da língua grega são esses dois tracinhos, né? Nem isso passará. Significa dizer que cada artigo, cada acento, cada detalhe do texto inspirado foi colocado lá por Deus, ok? Então, nós temos que atentar para isso, porque cada detalhe foi colocado lá por Deus, tá? A inspiração se estende às próprias palavras das Escrituras, não apenas às ideias ou autores. Muita gente da teologia liberal diz o seguinte: tudo bem, foi Deus que inspirou, mas ele inspirou não as palavras, ele inspirou o autor, por exemplo. Deus deu sabedoria para Paulo escrever as cartas. É Deus que inspirou, mas Deus inspirou Paulo na sua inteligência, e Paulo escolheu as palavras. Tá? Isso é a inspiração que a gente chama de inspiração dos autores, né? E tem ainda a inspiração das ideias, como se Deus chegasse para Paulo e falasse: Paulo, fala sobre amor, aí na carta aos Coríntios, e Paulo que escolheu cada palavra. Tá? Agora, quando você acredita na inspiração verbal, significa dizer que quando Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada seria. Cada palavra dessa foi escolhida pelo próprio Deus. É isso que diz a inspiração verbal. Não é que Deus deu a ideia. Fala sobre dons, Paulo. Fala sobre casamento, Paulo. Fala sobre pais honrarem os filhos, filhos honrarem os pais. Fala sobre, sei lá, sobre o culto, sobre a liturgia. Não. Deus escolheu não só o assunto, mas ele escolheu cada palavra. Ok? Por que muita gente defende que Deus só inspirou o assunto? Porque aí, se tiver um erro nas palavras, o erro não é divino, é o erro do autor humano. Tá? É meio que uma ideia para tentar humanizar o conceito de inspiração, dizendo, olha, Deus não erra, Deus mandou falar sobre amor, e Paulo falou sobre amor. No geral, ele está certo. Mas talvez ele escolheu uma palavra ou outra errada. E aqui pode ter erros humanos. Tá? Então, muitos têm essa ideia de teoria das ideias. A doutrina ortodoxa conservadora dirá não. Cada palavra que está no texto bíblico, cada aspiração, cada acento, tá, foi escolhido por Deus. Ok? Isso é inspiração verbal. Além da inspiração ser verbal, ela é plena. Significa dizer que a inspiração bíblica é toda, de Gênesis a Apocalipse. Ok? Então, isso garante que a Bíblia toda é inspirada, tá? Muito bem. O que ela garante, então, essa teoria? Desculpa. Toda a Bíblia, toda a verdade que a Bíblia ensina, tudo que ela implica ou sugere, verdades espirituais e factuais, toda a escritura é divinamente inspirada.
Agora, o que a Bíblia não garante? Importante isso aqui, tá? Ela não garante que as parábolas sejam literalmente verdadeiras. Óbvio, parábola é parábola, tá? É um estilo literário chamado parábola. E a parábola tem uma verdade para ser ensinada. Não quer dizer que aquela parábola seja uma verdade. Tá? É uma história para ensinar uma verdade. Ah, então se a parábola não é uma verdade, ela não é inspirada? É inspirada, porque ela está nos direcionando a uma verdade. Ok? O que a inspiração não garante? Que tudo registrado seja verdadeiro. Ou seja, aquilo que foi registrado, tá? Pode não ser verdadeiro. Mas o ensino é verdadeiro. Como é que você explica isso? Explica o seguinte, ó. Foi registrado na Bíblia que Judas foi suicidar-se? Sim, está registrado que ele foi suicidar-se. Eu devo me suicidar? Não. Não quer dizer que está escrito lá, Judas foi suicidar-se, isso é autoritativo para eu me suicidar. Não. Eu devo interpretar no todo o que aquele texto está tentando me ensinar. E aí o que eu ensino é que é a verdade. O que autores conservadores ensinam é a verdade. O que o intérprete bíblico sincero ensina é que é a verdade. Não o que literalmente está escrito. Tá? Não sei se ficou claro isso aqui. Não quer dizer que o texto não seja inspirado, mas ele é inspirado não isolando ele do contexto. Tá? A Bíblia não garante a ausência de hipérboles ou figuras de linguagem. O que é uma hipérbole, pessoal? Um exagero para uma finalidade. Tá? O fato de ter um exagero para uma finalidade, ou qualquer outra figura de linguagem, como uma metáfora, ou qualquer outra, tá? Não quer dizer que aquele texto não é inspirado, mas eu devo inspirá-lo considerando as figuras de linguagem. Considerando uma linguagem conotativa, muitas vezes. Tá? Não garante que as citações sejam sempre literais. Muitas vezes, no Novo Testamento cita trechos do Antigo, ou cita trechos de autores de outros livros, né? Até deuterocanônicos, ou apócrifos, ou de filósofos. Não necessariamente a citação é literal, ipsiliteris. Tá? Essa citação pode ser de uma interpretação do autor. Tá? Agora, quando um autor bíblico cita um autor não canônico, tá? No texto canônico, aquele trecho, naquele contexto, torna-se canônico. Você está entendendo o que eu estou falando? Judas, ele citou o livro de Enoque. Quer dizer que o livro de Enoque é inspirado? Não. Aquele trecho do livro de Enoque, citado por Judas, naquele contexto, é inspirado. Não porque Enoque escreveu, mas porque Judas escreveu. Tá? Isso serve também para os filósofos que foram citados por Paulo. Tá? Não quer dizer que eles sejam inerrantes e infalíveis, mas aquela frase, naquele contexto que Paulo citou, tornou-se inerrante e infalível. Tá? Não garante que as verdades sejam tratadas exaustivamente. Tem coisa ali, conceitos que estão dados de maneira simplificada. Poderia se exaurir mais aquela explicação? Poderia, mas Deus não quis. Tá? E o fato da explicação não estar completa não quer dizer que não seja inspirado por Deus. Tá? Simplesmente a inspiração não está completa, ou a explicação não está completa. A inspiração sempre é completa. Tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O grau de inspiração, igualdade. O que significa dizer isso aqui, igualdade? Isso significa dizer que a inspiração bíblica, ela é igual, tá? A inspiração bíblica de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Esther, de Cantares, toda é igual. Tudo na Bíblia é igualmente verdadeiro. É óbvio que quando eu vou evangelizar, eu prefiro que a pessoa que está sendo evangelizada comece estudando, talvez o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, não sei, tá? Mas não quer dizer que um texto difícil de explicar para um neófito, como, por exemplo, Apocalipse ou Cantares, não seja igualmente inspirado. Todo texto sagrado é igualmente inspirado. Tá? Agora, óbvio, nem tudo tem a mesma importância. Dependendo do momento ali, um vai ter mais importância que outro. Mas o menos importante não quer dizer que é menos inspirado. Ok? O grau de inspiração é igual. Exemplo. Temos a informação na Bíblia que Jezabel morreu? Temos essa informação. Tá? Temos a informação na Bíblia que Jesus morreu? Temos essa informação também. O que é mais relevante? Jezabel morreu ou Jesus morreu? Bem, Jesus morreu. O que é mais inspirado? Todos os textos são igualmente inspirados.
Agora, o texto que Jesus morreu é bem mais relevante para a doutrina da salvação, por exemplo, do que o que Jezabel morreu, tá? Entenderam isso aí, pessoal? Todos são igualmente inspirados. Nem todos são igualmente relevantes, tá? Não existe graduação da verdade, mas graduação da importância de uma verdade em detrimento de outras. A morte de Jesus é mais significativa que a de Jezabel, mas ambas as afirmações são igualmente verdadeiras, igualmente inspiradas. Elementos da definição de inspiração. Primeiro, a Bíblia tem uma origem divina, ela não tem erros, ela tem autores humanos e ela tem uma autoridade escrita, tá? Por isso ela é inspirada, porque ela é de Deus, ela usa autores humanos, tá? Ela tem uma autoridade escrita, foco na palavra escrita, não nas ideias, e não tem erros, tá? Nós temos que admitir que a Bíblia não tem erros. Ela pode ter dificuldades interpretativas, mas erros não. A definição de inspiração a gente já sabe, né? Deus escolheu homens, os isentou de erros, tá? E os capacitou para escrever aquele texto, que o texto, sim, é inerrante e infalível. O ser humano comete erros e falhas, mas naquele momento, o ser humano não cometeu erros ou falhas porque Deus o estava guardando. Como aconteceu a inspiração? Qual o modus operandi? Vamos lá. Parâmetros. O produto final é infalível e sem erros, tá? Ele preserva as diferentes personalidades e estilos dos autores. Embora a Bíblia, né, seja sem erros, tá? A palavra é sem erros, mas, ao mesmo tempo, ela preserva a característica dos autores. Ou seja, quando eu leio um texto, por exemplo, de Lucas, eu sei que ele é bem mais erudito pelo grego que ele usa do que João, que é bem mais simples o grego de João. Tanto que quando alguém está fazendo curso de grego, a pessoa começa a estudar os escritos de João, porque são mais simples. Então, Lucas era mais erudito do que João. Quer dizer que os textos de Lucas são mais inspirados que os textos de João? Não. Todos são igualmente inspirados. Ok? Compreendido isso aí, pessoal? Muito bem. O produto final é infalível de erros, preserva diferentes personalidades e estilos dos autores, o processo é misterioso, mas inteligível, e os parâmetros são definíveis. Explicações problemáticas. Muita gente tenta fazer analogias para tentar explicar a inspiração, assim como tentam explicar a Trindade. E o próprio autor diz isso, olha, assim como as explicações da Trindade são frágeis, tá? São limitadas, qualquer explicação para tentar também o processo de inspiração bíblica será limitado. Vamos ver algumas analogias? Analogia da secretária implica o ditado mecânico. É como se alguém tivesse uma secretária e dissesse, secretária, pega a caneta aí, escreve uma carta que eu vou te ditar aí. Tá? E ele vai dizendo, querido Joãozinho, escrevo-te essa carta com o fim de, solicitar a Vossa Senhoria que venha visitar-me no verão. Solicitar a Vossa Senhoria que venha. Perceba que na teoria do ditado, o autor humano não tem participação nenhuma, ele está só ouvindo e escrevendo tudo. Tá? Não há nenhum traço da personalidade humana na carta. Quem está escrevendo a carta, de fato, é o autor. A secretária está só usando a tinta e a mão. Não há nenhuma ideia da secretária ali. Não é assim o processo de inspiração bíblica, tá, pessoal? Deus isentou Moisés, Lucas, João, Marcos de erros, tá? Os capacitou para escreverem, mas é possível ver a personalidade de Lucas, de Moisés, de João, de Paulo nos escritos. É possível ver. A personalidade de cada um deles está lá. Eles não estavam em transe, eles não estavam no sobrenatural, desacordados. Eles escreveram com a sua característica, com a sua letra, com o seu estilo. Agora, Deus os isentou de erro enquanto eles escreviam o texto sagrado. Porque eles estavam escrevendo o texto sagrado. Tá? Então, o Norman Geisler rejeita a analogia da secretária. Ele fala da analogia do instrumento musical, como se Jesus fosse o violinista e você o violino, tá? Ou violão, ou violoncelo, ou a bateria, ou o teclado. Tá? Então, ele é o instrumentista, você é só o instrumento, ou os autores bíblicos são só os instrumentos. Tá? Paulo, João, Judas, tá? Tiago. Agora é o seguinte, pessoal, ele diz que é errado essa analogia,
Porque o instrumento musical não tem livre-arbítrio. Ele não tem outra opção. Tá? E aí, e como isso ignora o livre-arbítrio, o Norman Geisler disse que não foi assim. Para o Norman Geisler, a analogia que mais se aproxima é a analogia do maestro. Para ele é a mais adequada, enquanto ainda imperfeita. Tá? Porque a analogia do maestro é como se o maestro estivesse aqui, cada um com seu instrumento. Um toca sax, um toca flauta, um toca, enfim, qualquer outro instrumento ali. Tá? E aí, nesses instrumentos, cada um no seu instrumento, cada um do seu jeito toca. Só que a música é única, é uma música, cada um com seu instrumento. E cada um com seu instrumento, a música sai bonita. Tá? E o maestro vai só coordenando ali. Ok? Para o Norman Geisler, das analogias existentes, essa é a que mais se aproxima da verdade, embora não seja perfeita. A Bíblia também é santa, tá? Então, o significado da palavra, né, em hebraico, kodesh, e grega, hagios, significa ser separado, estar completamente separado da criação e do mal. Então, kodesh e hagios são ser separado. A Bíblia é um livro separado, falando de pessoas separadas, tá? Um livro santo falando de pessoas santas. A Bíblia como sagrada, as escrituras são consideradas sagradas desde o princípio. Quando Moisés escreveu, suas palavras foram colocadas ao lado da Arca da Aliança. Poder santificador. Olha o que João 17:17 diz na oração sacerdotal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia tem o poder de nos fazer santos, tá? Foi a oração sacerdotal de Cristo. A autoridade divina da Bíblia. A autoridade final em questão de fé e prática. Supremacia acima de preceitos humanos. Voz de Deus, fala com autoridade sobre Deus. Indestrutível. Nenhum jota ou um tio se omitirá. Nada poderá vencer a Bíblia. Ela é indestrutível e por isso ela é autoritativa para a nossa vida. Infalibilidade da Bíblia. A Bíblia não pode ser anulada. A Escritura não pode ser anulada, está lá em João 10:35. Ela é indestrutível, ela é eficaz, ela é oráculo divino. Paulo fala da palavra como os oráculos de Deus. Tá? Ela não pode falhar, ela é infalível. Ela é indestrutível, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tá? Há muitos textos falando da durabilidade da Bíblia. Ela já foi queimada, banida, tá? Proibida, mas continua sendo o livro de maior vendagem em todas as épocas. A infatigabilidade da Bíblia. Cuidado, porque essa palavra pode vir na tua prova. Infatigabilidade ou pode vir inexauribilidade, tá? O que significa dizer que a Bíblia é infatigável? Significa dizer que você nunca vai poder ler a Bíblia e dizer não há mais nada a tirar da Bíblia, já tirei tudo, já li tudo, não há mais nada. Não. Sempre terá coisas para aprender, sempre terá coisas para extrair. Ela é infatigável, ela é inexaurível, tá? Poder transformador não é a minha palavra como fogo. Não é a minha palavra como fogo, isso aqui é uma pergunta, né? E como um martelo que esmiuça a penha, então ela é como fogo e como um martelo que esmiuça a penha. Infatigável, interminável, indestrutível, tá? Inacabável, inexaurível. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Poder incansável das Escrituras vem do Deus infinito, cujo poder inexaurível é manifesto na sua palavra infalível. Muito bem. Insuperabilidade da Bíblia. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A Bíblia é insuperável, imbatível, não pode ser anulada ou tornada inefetiva. Ela cumpre o propósito para aqueles que aceitam a sua mensagem, quanto para aqueles que a rejeitam. Tá? Não interessa se você aceita ou rejeita, ela vai se cumprir. Tá? Inerrância, argumento trinitário. Nós temos uma confirmação da inerrância bíblica feita pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Cada pessoa da Trindade está envolvida na inerrância das Escrituras, garantindo que a Bíblia está isenta de erros. Objeções à inerrância, tá? Pessoas que não acreditam na inerrância fazem as seguintes objeções. A Bíblia contém palavra de homens. Aí vai pela lógica, né? Homens erram, logo a Bíblia também erra. Se a Bíblia tem palavra de homens e homens erram, logo a Bíblia também erra.
Qual a resposta para essa afirmativa aparentemente lógica? Primeiro, os homens não erram o tempo todo. Com o auxílio divino, os autores bíblicos foram preservados do erro. O fato de dizer que homens erram não quer dizer que eles erram sempre. É possível homens errarem e homens não errarem. Então, como Deus os isentou de erros, naquele contexto, eles não erraram. Distinção importante. Como palavra de Deus, a Bíblia não pode errar. Como palavra de homens, ela poderia errar, mas não erra. Por quê? Porque Deus os isentou de erros. Semelhante a Cristo, como Deus não podia pecar, tá? Como homem poderia pecar, mas não pecou. Não pecou. Vamos lá, pessoal. Para terminar, eu quero trazer para vocês uma teoria, tá? Que geralmente os autores, o Alistair McGrath e outros, usam a palavra acomodação, dizendo que Deus, na sua soberania, fez com que a Bíblia se acomodasse à linguagem humana, tá? O Norman Geisler, ele não gosta dessa expressão acomodação. Ele prefere adaptação, tá? Eu não acredito em uma questão que vai contrapor adaptação e acomodação. Se vir uma, não vai vir outra, até para fugir de recursos, né? Porque todos os autores chamam acomodação. Só o Norman Geisler gosta de adaptação. Então, ó, Jesus Cristo teve uma adaptação ao entendimento finito, tá? Já na acomodação é como se ele tivesse acomodado ao erro finito, tá? Então, a adaptação é uma palavra que o Norman Geisler gosta de usar para não admitir erros em Cristo, tá? A adaptação, eu reconheço a finitude humana. Na acomodação, eu reconheço a pecaminosidade humana. Na adaptação, são verdades parciais. Na acomodação, erros reais. Na adaptação, verdade revelada em linguagem humana. Na acomodação, verdade disfarçada em linguagem humana. Então, o que o Norman Geisler prefere é a adaptação, tá? Não a acomodação. Ok? Cuidado, porque se viesse algum Norman Geisler, tá? A capacidade do texto de se adaptar, a realidade do ser leitor e tal, pode ser, então você vai em adaptação. Natureza humana da Bíblia. A Bíblia teve autores humanos? Teve, aproximadamente 40 pessoas escreveram os livros da Bíblia. Quais os idiomas? Idiomas humanos, escritos em hebraico, aramaico e grego, línguas comuns da época. Estilos literários, reflete diferentes capacidades e formas literárias dos autores. Embora a Bíblia tenha tido 40 autores, ricos, pobres, livres, escravos, tá? Judeus, não judeus, então, mas tem uma característica comum em todos os textos bíblicos, tá? Então, isso demonstra o milagre da inspiração bíblica. Embora 40 autores humanos tenham escrito, eles mantiveram uma unidade, muitos sem nem conversar com outros, sem ter conhecimento dos outros. E cada um no seu estilo, tá? Narração, poesia, esse estilo diferente, tá? Não quer dizer que não sejam inspirados igualmente. Expressão cultural. Contém expressões e práticas das culturas da época, tá? Um exemplo é o ósculo santo, né? Saudai-vos com o ósculo santo. Eu não posso tomar aquilo como um mandamento, era um costume da época. O ósculo, que é o beijo, né? O ósculo santo. Ok? Características humanas da Bíblia. Formas literárias, narrativa, poesia, parábola, alegoria, símbolo, metáfora. Então, cada um vai vendo aí o seu espaço, né, digamos assim. Na forma literária, narrativa, Samuel e Reis, poesia, Jó e Salmos, parábolas dos evangelhos, alegorias, nós temos Gálatas 4, símbolos, em Apocalipse tem muito, né? São formas literárias, são expressões, né, textuais diferentes para a mesma inspiração bíblica. Elementos humanos, perspectivas pessoais. Nos autores bíblicos a gente tem pastor, profeta, sacerdote, tá? Temos raciocínio humano, tá? Ali dentro da inspiração bíblica, houve margem para que o autor bíblico raciocinasse. Ele não estava em transe, ele não estava desmaiado, ele estava ali raciocinando, tá? Emoções humanas, no texto bíblico, tá? Interesses específicos, alguns livros carregam mais para a parte da medicina, outros para a agricultura, tá? Então, mas cada povo, né, cada público-alvo tinha um interesse específico, né? Cada autor tinha um interesse específico. Por isso a Bíblia é tão eclética, ela tem diversos assuntos, tá?
E essa característica humana da Bíblia fica bem patente quando a gente vê o uso de fontes humanas. Tá? Existe um livro que não é canônico, chamado Livro do Reto. Tem o livro das crônicas dos reis, né? Sem ser o livro de crônicas que está no nosso cano, existe outros livros de crônicas. Tá? Crônicas dos reis de Israel, crônicas não sei de quê, tá? Muitos outros que não estão no nosso texto sagrado, mas que demonstram fonte humana, elemento humano, participação humana, tá? No processo. Então, assim, a inspiração bíblica não foi só Deus trabalhando, era Deus trabalhando e o autor humano trabalhando num pacto ali, num acordo conjunto. Tá? Muito bem. A Bíblia é humana, mas não tem erro. Como assim? Me explica isso. Bem, o texto original não contém erros, porque foi soprado por Deus que não pode errar. Texto original. Tá? As cópias não são isentas de erros, mas foram copiadas em alto grau de precisão, mais de 99%. E vamos lá. Erros de copista são raros, são identificáveis pelo contexto e não afetam as doutrinas ou mensagem central. Tá? Então, existem erros de copistas? Existem. Tá? Mas esses erros de copistas são das cópias, como o próprio nome diz, não do original. Tá? Mesmo com pequenos erros nas cópias, a mensagem central permanece intacta e confiável, como um telegrama com algumas letras erradas que transmite claramente sua mensagem. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Que mesmo com erros nas cópias, esses erros, tá, eles não impactam em doutrinas essenciais ao cristianismo. Quando admite-se algum tipo de erro, é um assunto secundário. Beleza, 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 beleza? Tudo bola? Deixa eu voltar aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Pessoal, então é o seguinte, esse slide que a gente viu agora aqui é o resumão, tá? Do que a gente viu na semana passada, beleza? Que é o quê? A Bíblia provando a inspiração da própria Bíblia, tá? Agora, dentro do próprio livro do Norman Geisler, nós temos ainda ali uma comprovação da inspiração bíblica, feita pelos pais da igreja, feita pelos pré-reformadores, feita pela teologia da Idade Média, feita pelos pós-reformadores, pelos reformadores, pelos grandes líderes do século XVII e XVIII, tá? Enfim, a gente vai fazer uma viagem panorâmica pela Bíblia agora, tá? Comprovando a inspiração bíblica em toda a história das Escrituras Sagradas. Tranquilo? Então, vamos entrar aí na parte de bibliologia, na sua parte 2. Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aliás, pessoal, aqui no meu já são 5 para as 9, para vocês já vai ser 5 para as 10, né? Eu acredito que vai ser mais proveitoso, porque eu vi agora aqui, são muitos slides da próxima aula, tá? Eu vou gravar essa aula, disponibilizar na plataforma e avisar para vocês, tá? Para que a gente possa avançar, que nós estamos um pouco atrasados aqui no Norman Geisler, tá? Então, a parte final de bibliologia do Norman Geisler, eu vou gravar, subir lá na plataforma, nos próximos dias vou avisar vocês no grupo que já vai estar lá, tá? Para vocês reverem com toda a calma do mundo, vou mandar os slides lá também, tá bom? Para que vocês consigam acompanhar com bem calma e a gente mate essa parte de bibliologia, que já está meio repetitivo, né? E avance aí para os atributos divinos, certo? Enfim, todos os atributos divinos e como que isso pode ser cobrado na sua prova. Ok? Então, eu vou deixar para a gente fazer essa parte gravada e mando lá na plataforma para que não fique muito tarde para vocês. Pessoal, como é que tá? Deixa eu terminar essa gravação aqui para eu perguntar uma coisa para vocês. Deixa eu perguntar aqui. Valeu. Tchau, tchau.